Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre uma questão um pouco difícil levantada no Salmo 89. E no final do episódio, eu darei a resposta à pergunta 710. A pergunta: Deus quebrou a aliança? Como Deus, que é totalmente fiel e que não pode mentir, quebraria sua aliança? O Salmo 89, atribuído a Etan, o Ezraíta, apresenta exatamente essa dificuldade. Até verso 37, o salmista louva a Deus por sua fidelidade, citando especificamente sua aliança com Davi para estabelecer a dinastia deste rei. Mas o contexto histórico desse salmo apresenta uma dificuldade expressada por Etan. A Babilônia destruiu Jerusalém, na cidade de Davi. Destruiu o templo que foi projetado por Davi e construído pelo filho de Davi. Aquele império tirou do trono o descendente de Davi e o próprio Deus disse desse rei, Jeconias: e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Jeremias capítulo 22, versículo 30. Por esses motivos, o salmista muda seu tom a partir do verso 38 e questiona Deus sobre a aliança com Davi. Ele diz, no Salmo 89, versos 38 a 40, Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido. Quebraste a aliança com teu servo, profanaste a sua coroa, jogando-a no chão. Arrasaste todas as suas muralhas, reduziste a ruínas as suas fortificações. Como compreender a realidade de um reino em ruínas à luz das afirmações divinas? Nos versos anteriores, o salmista falou das palavras de Deus na sua promessa a Davi, uma referência à aliança firmada em 2 Samuel capítulo 7. Etan resumiu as palavras do Senhor. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono, como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha nos céus. Na abertura do Salmo 89, o mesmo autor disse: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Ele achou difícil manter essa confiança em Deus e sua fidelidade diante da realidade do seu povo. Muitas pessoas ainda enfrentam a mesma dificuldade. Com a revelação do Evangelho, nós temos uma grande vantagem. Etan, como até anjos e profetas, não havia visto o desfecho do plano de Deus, que envolveria o descendente de Davi. Diz o apóstolo Pedro: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, investigaram. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês. Coisas essas que anjos desejam contemplar. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 10 a 12. Na próxima reflexão, vamos continuar com esse mesmo tema e considerar respostas à dúvida de Etan. Será que Deus quebrou a sua aliança? O Deus perfeitamente fiel poderia quebrar a sua aliança? Volte amanhã e vamos pensar um pouco mais sobre esse tema, essa questão difícil, levantada no Salmo 89. Pergunta 710. Organize os nomes das seguintes pessoas na ordem cronológica. Os nomes A. Sofonias, B. Timóteo,
C. Paulo e D. Salomão. A resposta, a sequência certa seria D, A, C e B, ou seja, D. Salomão, filho de Davi, que foi o terceiro rei de Israel. A. Sofonias, o profeta que profetizou cerca de 600 anos antes de Cristo. C. Paulo. Paulo foi um apóstolo na igreja primitiva. E por último, B. Timóteo. Timóteo foi um jovem que acompanhou Paulo no seu trabalho, então mais novo do que Paulo. A sequência, Salomão, Sofonias, Paulo e Timóteo. Continue estudando e procurando sempre colocar as coisas em ordem, porque isso ajuda demais em nossa compreensão dessas escrituras. E a pergunta 711, quem foram os filhos de Samuel? Alternativas, A. Davi e Jonatas, B. Joel e Abias, C. Nadab e Abiú, ou D. Roboão e Jeroboão. A resposta no final do próximo episódio. Etan lutou com uma dificuldade. Como entender as promessas e a fidelidade de Deus diante da realidade do sofrimento do seu povo, inclusive dos descendentes de Davi? Vamos refletir mais sobre isso amanhã, no episódio 712. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Mundo a viajar.